Hi everyone. As folks are Bom rolling dia a in, we'll get started todos. here. Enquanto a galera Welcome começar to a day se two juntar, a of gente the começa. AI for Bem-vindo ao Global dia Health 2 webinar series. My dessa name série is de Asna. I'm seminários a virtuais. PhD Eu sou student based Ashna, at the sou Global uma Health aluna de Network. PhD na I Global study Health health data Network. science and I Eu have a keen estudo interest a in ciência de dados ethics. para a So I'm really saúde, excited e então eu for the estou webinar today, muito which is titled empolgada para Navigating esse Legal Policies, workshop que a gente vai Frameworks and fazer falando Policies in Data dos Science and arcabouços AI in legais Health. dentro de inteligência So artificial before e we data get science. started and listen Então, from antes da our gente amazing começar panel of speakers, I'll just do explain a nosso few painel housekeeping incrível, eu vou rules. falar This algumas workshop is regrinhas being recorded básicas. and will be shared Está sendo on our gravada essa online apresentação e platform. será It will compartilhada be na nossa held in plataforma English and online, que será simultaneous feita translation em is being inglês, com tradução provided in simultânea Spanish, Portuguese, and para French. espanhol, português e If you francês. are listening to it E in se você English, we está recommend ouvindo maintaining em the inglês, a original gente audio as recomenda is, o áudio because all the original, presentations are in porque English. todas as However, if apresentações you would serão em like to inglês, mas change por the enquanto, se language to você quiser Spanish, mudar a Portuguese, or língua para French, espanhol, you'll see português a ou little francês, vocês vão ver interpretation ali icon o like this ícone at the da bottom of the interpretação, Zoom que é esse toolbar. So globinho go ahead and aqui, click that, na and you parte de can baixo pick da sua barra de what ferramentas, e você pode language you fazer o prefer clique to ali listen to. e selecionar a linguagem que você precisa Due to escutar. the number of participants today, your Por causa do camera número de is off and your participantes, a microphone is sua muted. câmera e Please seus use the microfones chat estarão feature for desligados. introductions as you are Então, se now vocês and to podem record usar o any chat para issues. se So apresentar, como please estão use the fazendo já, Q&A feature por to favor, specially utilizem indicate a when you're in the Q&A, que é a toolbar perguntas e beside the chat, respostas, dentro to da post your ferramenta de questions baixo, as para speakers are fazer as suas speaking. perguntas para os We'll try to get palestrantes through as durante many of suas those as we apresentações. can Vamos tentar after each responder o máximo presentation, but possível speakers will also após cada apresentação, be mas os able to palestrantes answer your também questions right vão within the entrar Q&A. para responder suas So perguntas quick durante stat a bubble sessão to de perguntas show e who's joining respostas, us from só around para the world mostrar às today. pessoas que We estão se have juntando a a nós. lot of Nós participants from a temos lot of different muitos countries. It's very participantes de exciting. diversos países, o que é I've already extremamente introduced legal. myself. I'll briefly Eu já me introduce our apresentei, three já fantastic também speakers for vou today. The apresentar first agora one os you will hear from palestrantes. is A primeira Federica que vocês vão Lutero, ouvir who's é a senior Federica researcher in Lutivero, ethics que and é data pesquisadora at sênior the Ethox nas Center in éticas e dados Nuffield no Department of Ethox Population Center, Health here na at the University of Oxford. Population Health Then you will hear from Nullified Department, na Universidade de Evangeline Oxford, Baca, no who Reino is a Unido. responsible Depois, AI Evangelina manager in Baca, Health que AI é and a lecturer at the gerente de Institute for Information IA Service dentro Science in the da Health University of ER, Geneva in Switzerland. palestrante And lastly, da you'll hear Universidade from de Geneva, em Henry Suíça, Nuno Mensa, na who is Suíça, e responsible Henry Nuno who is the Mensa, responsible responsável artificial pelo intelligence lab at the Laboratório de Inteligência Kwame, Artificial mispronounce this, I apologize, Kwame at the Kwame Nkrumah Nkrumah University of University Science of and Science and Technology, Technology in em Ghana. Gana. The agenda today is we have a A quick one agenda open hoje é que introduction that we're doing temos uma now. primeira Then we'll introdução jump into rápida que estamos talking about fazendo the agora, depois topics of vamos designing começar mobile AI a and public health ética interventions. de We'll discuss the do impacts of desenho dessas international inteligências law and artificial policies and national para regulations for intervenções de the AI saúde, depois falar, né, das leis interventions in internacionais health. para as políticas e We'll talk regulamentações about em the relação focus à IA framework for health e data intervenções management. na And saúde, finally, we'll have some o closing arcabouço de comments. focos para saúde e Quick gestão de note on dados. certification. So E you para can get certificação, certified só para if que you vocês, attend the vocês webinar conseguem series, receber but there are um two important certificado requirements dessa here. série You de have to workshops, mas tem complete the dois PGHN requisitos, que é workshop você feedback tem que survey, which we'll completar talk about after the o formulário presentations, de and you feedback have que a to gente have vai attended compartilhar com vocês depois da 80% apresentação e tem que estar pelo of the menos presente workshops. durante The code 80% and dos link for the workshops. survey will be O shared at the código e o end of this link session. da pesquisa Please include the será title compartilhado of com this vocês ao event final. and the Por code favor, provided when incluam o requested. título deste So your evento quando certificate will be for pedido. E seu automatically emailed to certificado you within será 1 month, mandado por so a e-mail few dentro weeks de from today. prazo de um mês, And que if you would like daqui a more pouco. information about how this E se works, você quiser there mais are links informações at the sobre como bottom of isso the slide funciona, vou pack. deixar um link para você no final para que And você just to possa quickly perguntar. reiterate E some só learning para objectives from today. For colocar today, we're os looking objetivos to de understand aprendizado, ethical estamos challenges tentando in the design and entender os desafios de implementation and ética no impact desenho, of implementação e AI-based impacto health interventions. de We will also intervenções da learn about the saúde impact baseadas of em inteligência international artificial, laws and policies aprender on o national impacto de leis regulations with a internacionais e focus on políticas nas WHO regulações nacionais, com um recommendations. foco We're nas also recomendações da hoping to OMS. understand the ethical Também queremos implications of entender as managing health implicações data éticas using de AI. gerir dados We're also de hoping to saúde identify strategies to utilizando encourage IA e inclusivity and fairness estratégias in AI-driven que health data management systems. geram So this is a very inclusividade wide e range and very igualdade interesting dentro topics we'll dos be sistemas covering de today. saúde. So Esses with são os that, I'll tópicos que a stop gente sharing my vai screen and I'll hand eh, it to our first speaker, trabalhar hoje. Federica. Vou passar, então, a palavra para a Federica,
nossa primeira palestrante? Thank you. Muitíssimo obrigada. Ashna, Just nod if you can hear me well. vocês, por favor, Yes, we can hear façam you um well. sinal Thank se you. vocês conseguem me ouvir. Excelente, Thank you muito for the bem. invitation, Muitíssimo and obrigada I should say pelo it's, convite. Devo dizer que really exciting, eu estou to muito speak to empolgada really such a kind of global para audience. falar com a audiência So, global. let E me start by sharing my deixe começar aqui presentation, and I hope you eu apresentar see well. minha tela para vocês. So, Então, deixa eu ver aqui. so what? Vamos lá.
Eu sou uma filósofa de ética e eu quero fazer hoje fazer uma jornada, mais ou menos, de todos os desafios éticos e os problemas que envolvem a inteligência artificial e as intervenções disso na saúde. Para vocês que estiveram aqui ano passado, semana passada, não ano passado, vocês aprenderam como a inteligência artificial pode ajudar a saúde global com os desafios técnicos que poderiam ser enfrentados e as soluções técnicas também. Hoje vamos falar dos desafios éticos e antes da gente começar, eu queria esclarecer para que todos estejamos na mesma página em relação à questão da ética da inteligência artificial. A minha pergunta para vocês, então, é a seguinte: o que vem à mente de vocês quando você fala de ética de pesquisa utilizando inteligência artificial? Vocês podem usar a função do chat para responder, que eu quero ter uma ideia geral das respostas de vocês. E a razão pela qual eu acho que isso é importante de manter a mente, de manter na mente, e é interessante pensar nisso, porque eu tenho certeza que todos vocês têm uma diferente resposta para cada uma dessas perguntas. E o que eu espero é que algumas pessoas pensam em ética como o que é correto, o que não é, ou algumas pessoas que pensam na questão de princípios de igualdade, justiça e etc. E as pessoas terão a ideia de que quais são os princípios, se é respeito, beneficência ou maleficência, enfim. E uma das respostas, sim, é sobre a liberdade ética e a revisão ética, é claro, e que vocês podem ver na parte de baixo do slide é que a ética é uma questão que envolve relatórios e, enfim, burocracia, e não é muito claro como que a ética, por exemplo, difere da questão legal, da questão jurídica. Então, a ética é algo que está no meio desses princípios etéreos, meio abstratos, com ideias de coisas boas, corretas e princípios básicos. E a última pergunta é uma questão de padrões e princípios. Então, é uma questão de processo, é uma questão de estandarizar ou padronizar os processos. E o que eu quero fazer aqui é ir além dessas questões, distinções processuais e discutir, de fato, as perguntas éticas ou desafios que as pessoas colocam para a gente. Então, por exemplo, para a questão de clareza, aqui temos uma definição funcional que podemos utilizar. É uma análise de princípios morais e razões que guiam como a gente deve se comportar em uma determinada situação ou em geral. E quando eu falo de princípios morais, as pessoas falam de princípios morais como autonomia ou um bem maior para o maior número de pessoas possíveis. E se alguma coisa é ético, ela promove sempre a autonomia, é melhor sempre para uma maioria das pessoas. E nessa sessão, eu vou discutir quais são esses princípios morais, mas eu não vou me focar neles, eu vou me focar em situações específicas onde nós devemos pensar se a questão é boa, se a decisão é boa ou não, ou se é correta ou não. E é basicamente as escolhas que você faz quando você está desenvolvendo intervenções de saúde baseadas em IA. Então, vamos tentar especificar essa questão. Os objetivos desta sessão é apresentar os desafios das intervenções de saúde de IA, tentando entender o aspecto moral desses desafios e também usando exemplos de projetos que foram apresentados semana passada, incluindo também alguns outros nessa oportunidade. E ajuda a gente colocar os princípios ou responder algumas dessas perguntas. Então,
A primeira questão que eu gostaria de falar é a questão das caixas pretas, né? A falta de transparência, o tratamento injusto, que vocês devem ouvir, e eu sei que outras pessoas que vão falar depois de mim vão discutir algumas soluções e algumas formas de resolver determinadas situações. Eu não vou dar soluções para vocês nesta apresentação. O que eu vou fazer aqui, eu vou explorar qual é o problema em questão para que vocês escutem ou pensem as soluções dos outros palestrantes, ou para que vocês tenham uma ideia do que está de fato em jogo. E por que a gente fala de caixas pretas no contexto de IA? Vocês estão cientes que a inteligência artificial é uma caixa preta que normalmente está associada com a inteligência artificial e não é claro como as decisões são feitas, então a gente sabe o que entra e o que sai da inteligência artificial, mas a gente não sabe o que acontece nesse ínterim, no meio. Então, só para dar um exemplo aqui, você tem um caso de um homem que foi atacado violentamente e requer cirurgia junto com sua parceira. O seu parceiro ele tem seguro de saúde, mas quando tentaram fazer o pagamento da conta, eles foram rejeitados porque um algoritmo de computador detectou alguns sinais de alerta. Por que aquele caso tinha um sinal de alerta e se a decisão de fato foi legítima? Bom, existiam alguns indicadores de fraude, por exemplo, a apólice foi feita algumas semanas ou dias antes do acidente ocorrer, os dois não eram casados e ele recebia tratamento de opioides depois do acidente. Mas o que aconteceu é que o parceiro ou parceira, o cônjuge desse homem é uma pessoa muito respeitável que fazia muita pesquisa, ela sabia como funcionava o sistema e ela poderia discutir com a empresa de seguros depois para contestar a decisão. Então, por que eu estou falando esse caso especificamente? É específico para a saúde, mas eu acho que é um bom caso para mostrar por que as pessoas se preocupam com esse tipo de caixa preta que é a IA. Qual é o problema ético com as caixas pretas, de uma forma geral? É que se você se você não tem acesso ao racional por trás de uma decisão, você não pode contestá-la. E contestar decisões leva muito tempo, mas todos temos esse direito. Então, o resultado pode ser muito discriminativo e injusto, porque existem alguns erros que podem ser cometidos em diversos contextos, mas o problema é que tem habilidades muito específicas que são necessárias para você poder contestar essas decisões. Pessoa precisa reverter uma decisão, mesmo ela. Então, por que para São Jesus que as pessoas falam que a transparência é o principal princípio, né, que você tem que ter, e por isso que é necessário seguir as recomendações do algoritmo. A razão por trás do desfecho de uma decisão precisa ser bem esclarecida. Com certeza vocês têm ciência disso. Uma coisa que eu queria destacar, chamar a sua atenção, é que quando falamos sobre transparência, é um conceito relacional. Ou seja, o que é transparência? Nem tudo é transparente para todos. Pode ser transparente para pessoas em níveis diferentes. Então, é importante ver como funciona o serviço, é importante avaliar a funcionalidade e compreender as limitações. Então, a questão é quem é o usuário e onde está sendo usado. Então, esse uso transparente vai ser transparente para usuários específicos. Vamos dar um exemplo, como é que funciona a questão da transparência, como surgiu essa questão a partir da sessão da semana passada. Estou fazendo referência aqui a Abhishek Dasgupta, o trabalho que ele fez sobre a IA generativa para análise de desfechos. A questão é como é que nós fazemos que essa análise seja acessível a outros públicos e
levando a questão para doenças infecciosas. O que eu achei muito interessante, usarmos essa tela que o Abhishek apresentou na semana passada, é como eles esclarecem bem qual é a razão que o sistema está usando, né? Você pode pensar de forma diferente. Você pode pensar fora do padrão, como uma tecnologia funciona, off-the-shelf. Quando você faz a pergunta, quantas pessoas, por exemplo, morreram de ebola nos Vales Sortos? O sistema diz, eu vou usar um query, e ele te dá exatamente o tipo de query que ele faz, que ele passa para as pessoas. Então, isso é muito importante, porque é uma das formas de tratarmos essas questões da transparência. Podemos falar de entender esse raciocínio, mas aqui é muito explícito, porque essa ferramenta é preparada para um público mais amplo, que podem, de repente, não ter a habilidade para poder fazer uma leitura desses códigos tão complexos, documentos, ou podem não ter o tempo necessário. Então, ela assinala claramente como é que a pergunta é feita, e isso traz a questão para o nível de consciência do usuário. Essa é uma das formas de se tratar da questão da transparência, que pode parecer simples, mas é, na verdade, muito eficaz. Vamos passar agora para pensar em outros tipos de desafios, não muito diferentes, mas quando as pessoas falam sobre a justeza. Obviamente, todos têm noção dos vieses, né? Então, eu quero me focar aqui no seguinte, quando falamos de justeza, tratamento equitativo para vários grupos distintos. A imagem aqui usa um par de óculos. O que se acreditava era que, poucos anos atrás, quando você faz uma calibragem adequada, você pode ajudar para fazer escolhas justas. E isso aqui, então, são premissas que a avaliação humana pode ter, ou seja, premissas implícitas, vieses implícitos. E, de repente, um assistente de IA pode não ter esses vieses. E isso pode criar decisões inapropriadas. Agora está cada vez mais claro, quando a IA recebe dados enviesados, é claro, você vai reforçar desigualdades. Então, se as pessoas dizem que quando entra lixo, porque sai lixo, isso vai depender do tipo de dados que podem vir já enviesados de origem. São os vieses humanos e vieses da sociedade. Isso vai entrar no sistema. Um exemplo seria, com relação à questão da justiça, é quem está representado no conjunto de dados. Então, o Biobank, do Reino Unido, é um exemplo. É um estudo baseado no Reino Unido que coleta vários tipos de dados diferentes junto à população do Reino Unido. É apresentado sempre como um bom exemplo para trabalhar, por exemplo, com epidemiologia. O que é interessante aqui é o seguinte, já deve ter sido observado por um bom tempo que os participantes só representam populações que foram objetivamente observadas, foram visadas. Quando você tem voluntariado, você tem um viés, você pode ter pessoas mais velhas, pessoas mais do sexo feminino ou de um status social mais alto. Por que é uma questão ética e não somente a questão metodológica ou científica? Porque, claro, isso traz a questão, traz à tona a questão da saúde de quem o estudo está verificando. E se nós podemos aplicar
os resultados de âmbito global. Então, a questão é quem é que se beneficia efetivamente com essas intervenções. É a questão de inclusão, como se usa os conjuntos de dados, como nós alocamos a pesquisa, os recursos da pesquisa, de uma maneira mais equitativa. Temos um outro exemplo, que são os viés implícitos, que estão nos dados de treinamento, de direcionamento. Muitos estudos foram feitos usando casos, dados de casos, que usam efetivamente dados existentes, podem ser dados de celebridades, e assim eles podem conter vieses de idade, dados enfim, que podem apresentar diferenças, e não são dados que reflitam efetivamente uma população muito grande, que representem o mundo real, mas sim um grupo de negócios em torno de gente famosa. Não é só a questão da acurácia, da precisão ou da robustez dos dados. É também uma questão de como isso pode levar a previsões de viés de gênero que venham a discriminar algumas pessoas. A questão então é, IA está reproduzindo desigualdades sociais e culturais, e isso acaba sendo propagado através desse sistema. Eu acho interessante, na semana passada, especificamente, quando eu escutei a fala da Caterina, qual é o seu sobrenome? Bom, enfim, ouvi. E esse slide aqui, ela apresentou soluções para aceleração do diagnóstico de epilepsia. Especificamente o uso de deep learning para diagnóstico de epilepsia. Foi interessante foi que os dados com os quais ela estava trabalhando são imensos, acompanhados das notas dos médicos, inclusive comentários dos pacientes, e isso levava às etiquetas. Isso depende das informações, de como os dados foram classificados, depende de tudo que havia disponível no momento, do que os médicos tinham à disposição. Então, o viés humano poderia estar incluído no conjunto de dados, e isso, por exemplo, não havia distribuição igual da questão étnica, distribuição de localidade. Então, seriam necessários novos conjuntos de dados para melhorar a qualidade dos dados. E por isso que eu achei interessante também que ela falou desse projeto, etnograficamente, a meta primordial do projeto era ter e poder usar esse tipo de método com base etnográfica. A questão era que eles não estavam só desenvolvendo essas ferramentas para uso, eles estavam, na verdade, envolvidos com as pessoas, com as comunidades locais, por exemplo, trabalhando lá. E, nesse trabalho, verificávamos como as coisas poderiam funcionar. Isso é importante, especialmente quando trabalhamos com conjuntos de dados claramente definidos e fazendo uma verificação da realidade.
Outros aspectos, outros desafios que eu gostaria de colocar aqui são os da responsabilidade e da responsabilização. A questão de atribuir quem deveria ser responsável caso alguma coisa dê errado. Os que elaboraram os algoritmos, os que usaram algoritmos ou os próprios algoritmos. O fato de que há uma variedade muito grande de atores envolvidos aí, isso fica muito difícil de estabelecer quem efetivamente é responsável pelo quê. E é difícil definir, então, responsabilidades e culpas. Isso ficou muito claro nesse outro projeto que foi apresentado semana passada, sobre desfecho de saúde materna em Quênia, no Quênia, usando IA, onde havia essa ferramenta usando o processamento na língua natural para destacar efetivamente. Ou seja, eram distribuídos vários queries, vários questionários para pessoas que estavam grávidas, e o processamento na língua natural poderia ser capaz de fazer a classificação e poder destacar as questões que precisariam de uma prioridade para um monitoramento urgente, e com base nisso eles poderiam tomar providências quando se tratava de, por exemplo, podiam enviar um texto para fazer um aconselhamento médico ou para fazer um alerta de nível clínico, para que os profissionais da área possam dar o apoio necessário. A questão, então, é o que acontece, como é que você responsabiliza os erros acontecidos dessas perguntas, ou no atendimento, efetivamente. A profissão os clínicos, os profissionais não são alertados, e as pessoas também não. E quem foi, ao longo desse caminho, que precisou ser responsabilizado ou deixou de ser responsabilizado? Muito bem. Essas questões todas permanecem. E eu achei muito interessante esse projeto é o seguinte: eu não fiz perguntas específicas, portanto, não posso responder às específicas desse projeto. Mas uma das maneiras de tratar dessas questões, as discussões mais jurídicas, digamos assim, que podem ser mais complicadas, mais complexas, para tratar essas questões de acessibilidade e inclusão. E o que é que eu quero dizer com isso? É que como foi demonstrado que você tem que ter acessibilidade para a língua local, e gírias, e a participação da infraestrutura local, tudo isso faz parte do processo. E isso faz parte do treinamento, do direcionamento do algoritmo. E isso é um elemento fundamental, porque não define a responsabilidade exata e quem é responsabilizado ou deixa de ser responsabilizado, mas ele vai ser fundamental para assegurar, para reduzir os riscos. Vai ser fundamental para garantir, de qualquer forma, para mostrar de quem é a responsabilidade e a conscientização que se tem dessas responsabilidades do processo de elaboração para esse tipo de uso. O último ponto que eu vou fechar aqui para falar é: nós vamos falar a respeito, e estou colocando aqui porque é algo que não é reconhecido comumente como uma preocupação de imoralidade ou de ética, mas nós estamos cientes de que existem muitas missões que estão muitas emissões geradas a partir do treinamento de inteligência artificial e de modelos
e isso é alarmante. Então, você tem muitos estudos que estão mostrando como somente o processo de treinar o modelo está emitindo muitíssimo dióxido de carbono, numa equivalência exorbitante. Então, quando isso é uma questão moral, bom, se você pensar que, basicamente, no contexto de desenvolvimento de intervenção para a saúde, nós precisamos uma contradição interna na condição de saúde das pessoas e no impacto do ambiente na saúde das pessoas. Então, se as pessoas se comprometem a ajudar e melhorar a saúde, especialmente no contexto global, existe também uma questão de você se ater a um compromisso para a proteção com o meio ambiente. E, claro, nesse aspecto, eu estou trazendo aqui um link para uma newsletter que nós temos e que estamos começando a montar para as pessoas que estão mais interessadas nessa questão da inteligência artificial sistêmica e como o seu impacto no meio ambiente. Então, é um tópico realmente novo em relação à ética na IA, e eu queria apontar a sua atenção para isso. Então, deixe-me agora trazer algumas conclusões. Eu sei que eu estou somente trazendo as perguntas e não propondo soluções ainda. Eu estou fazendo isso porque eu sei que os palestrantes, após a minha palestra, vão ser mais concretos e trazer soluções para essas perguntas. Mas também faço isso porque é importante, especialmente quando a gente fala de ética e das perguntas que surgem, e a consciência do problema é tão importante quanto, ou é uma parte integral de gerar essa consciência que, por sua vez, vai criar esse ecossistema que seja responsável e ajuda no desenho das soluções quando você consegue entender profundamente por que uma coisa é um problema, por que é um assunto global, é uma questão global, e quais são as formas que a gente pode abordá-la. E é por isso que eu para mim, trazer as perguntas é muito importante. E ajuda a desenhar essas soluções que precisamos. E não sei se a gente vai fazer perguntas e respostas agora ou depois. Acho que só pela questão do tempo, a gente pode fazer uma pergunta que está na sessão de perguntas e respostas, e existem outras duas muito boas que você talvez possa responder pelo chat. Sua apresentação foi ótima. Que bom que você pegou essa questão de trazer as perguntas ao invés de propor as soluções, porque uma das perguntas que está no Q&A é justamente desse viés que está na questão do treinamento, dos dados inseridos no treinamento da IA, e essa compreensão e opinião para mitigar essas questões, porque, pelo meu conhecimento, existem métodos computativos. Se você sabe que um grupo populacional é subrepresentado, você pode fazer com que o modelo tenha uma melhoria nesse processamento desses dados. Então, existem algumas outras estratégias para tentar minimizar esses vieses. O que você acha sobre isso? Sim, então, existem formas diversas de fazer isso, e existem projetos inteiros que estamos falando, por exemplo, eu estava realmente pensando como é que a gente treina um algoritmo, especialmente quando está trazendo os dados que estão disponíveis, como é que a gente faz para treinar ele? E algumas dessas questões são muito complexas, que provavelmente são melhor discutidas a fundo, mas é como se fosse... Não é tão sofisticado como outras abordagens, mas eu acho que ainda assim é muito importante, especialmente na minha experiência com esse projeto, é que
Se a gente quer fazer as perguntas, então, por exemplo, eu gostaria, quando a Caterina estava falando na semana passada sobre o projeto dela, essa consciência de ver quais são os projetos, porque as pessoas talvez vão saber qual é o problema ou ter uma solução científica, então as nossas respostas estão sendo afuniladas. Mas o que eu acho importante é reconhecer qual é o problema. E é isso, enfim, pensar em possíveis soluções. Então, eu não estou trazendo uma solução extremamente sofisticada, mas o ponto é que cada projeto, todo projeto tem um viés e você precisa reconhecer quais são as possíveis consequências para as pessoas desses vieses, como eles vão impactar as pessoas, de criar discriminação além dos problemas que são já naturais de desenvolver um projeto como esse. Muitíssimo obrigada. Bom, se existe lixo que entra no modelo, obviamente o modelo vai cuspir lixo, então é muito complicado mesmo. E temos mais algumas perguntas, então vocês levantem as suas mãos, vocês, por favor, entrem com as perguntas na sessão de Q&A, em vez de ser no chat ou nas coisas, a gente vai tentar responder quantas forem possíveis, tá? Mas, claro, a gente pode passar agora para a segunda apresentação. Muitíssimo obrigado, Frederica. E agora vamos passar a palavra para Evangelina Baca, que é a nossa segunda apresentadora. Obrigado. Obrigado. Olá a todos. Eu sou Eva. Me deixa aqui compartilhar minha tela, então. Ok, perfeito. Eu vou apagar a câmera porque eu estou com problemas de internet, então eu não quero causar mais problemas do que necessário. Eu sou Eva, sou responsável pela gestão de AI na Health AI e também dou palestras na Universidade de Genebra. E hoje vamos discutir as leis internacionais e políticas nas regulamentações da IA para a saúde e as estratégias nacionais baseadas na inteligência artificial. Temos uma apresentação breve e aí vamos discutir a 2024, né? Como é que está acontecendo a regulação da IA em 2024. Depois vamos falar das recomendações éticas da OMS para as considerações regulatórias relacionadas à IA e depois teremos uma conclusão ao final. Antes de começar, eu quisera fazer umas perguntas para vocês. Por favor, tomem alguns minutinhos para responder com essas duas perguntas. A primeira é: como é que você classificaria a sua consciência sobre as diretrizes regulatórias para a IA na saúde? E a segunda é: como é que você considera o seu entendimento dos processos regulatórios para se fazer o compliance com as regulamentações da IA na saúde? Por favor, responda essas perguntas. Vocês terão 30 segundos. Muito bem. Muitíssimo obrigada. Comecemos, então. Primeiramente, perdão. No cenário da saúde, usando IA, estamos tendo muitas inovações. Então, essa integração da IA dentro da saúde cria algumas questões muito complexas em muitos domínios, por exemplo, ética, social, e que precisa de arcabouços regulatórios muito robustos por parte dos governos. Então, um ponto muito importante aqui é que esse avanço rápido das inteligências artificiais passa acima da velocidade dos órgãos regulatórios. Então, existe essa necessidade para que existam privacidade, ética e todas as questões sejam consideradas. Então, nós vamos agora dar uma olhada no cenário e quais são os padrões éticos para a regulamentação da intervenção de
a IA na saúde. Então, existem leis e iniciativas internacionais que tendem a criar um ambiente regulatório efetivo para apoiar a inovação, mas ainda assim proteger os indivíduos e a sociedade como um todo. Aqui você pode ver um gráfico do mercado do tamanho do mercado de AI de 2018 até 2030, e você pode ver que há um aumento da participação da IA, especialmente na América do Norte, e o uso regulamentado dentro dessas regiões. Aqui temos um mapa com o número de leis baseadas em IA de 2016 a 22, e vocês podem ver que o número 1 é os Estados Unidos. Vamos falar mais disso depois, mas o que eu quero destacar aqui é que, como vocês podem ver, existem alguns países, especialmente na África, onde não temos dados suficientes para conseguir tirar insights. Então, vocês podem ver que, globalmente, o cenário mudou muito desde 2016 até 22. Aqui temos um mapa com os países que já lançaram ou estão desenvolvendo estratégias nacionais para IA. Isso aqui é de 2022. Como vocês podem ver, tem muitos dados que não estão presentes e que nós poderíamos ter necessidade para poder ter insights em relação a determinados países. Então, vejamos agora como, de forma geral, o mundo está respondendo através de iniciativas jurídicas internacionais. Primeiramente, vamos falar da Europa, né, da União Europeia, para criar essas instâncias globais, e existem fóruns internacionais como o G7, G20, OCDE, perdão, o Conselho da Europa. Um projeto, por exemplo, é o CAHAI, que é um comitê de ad hoc na IA que procura um arcabouço legal para desenvolvimento, design e aplicação da inteligência artificial baseado nos padrões do Conselho da Europa. A primeira iniciativa é o EU AI Act, que foi postado em abril de 2021 na União Europeia e é uma legislação pioneira. A União Europeia também tem a AI Liability Directive, que é o AILD, e o PLD, que é o Product Liability Directive, que nos permite pedir compensações por danos por qualquer tipo de produto ou software que baseado em IA. Então, você tem depois a Espanha, que é um dos primeiros países que tem ações regulamentares para a IA. Temos o primeiro, que é o principal, que é o EMA, dentro da União Europeia, para o setor farmacêutico. E quando você consegue essa interseção na saúde de vários aspectos da IA, e o EME está criando ações regulamentatórias muito relevantes. Depois temos o GDPR, que é o General Data Protection Regulation, para a privacidade dos dados processados por IA. E depois o EDPB, que é um conselho independente que contribui para a aplicação consistente das normas de proteção de dados na IA. Regarding the UK government, in collaboration with the British Standards Institution, O governo do Reino Unido, des États-Unis maintenant, du Royaume-Uni, conseguiu elaborar padrões, arcabouços des cadres pour cette discussion de l'éthique. En effet, au Royaume-Uni, ils ont la publication du AI papier blanc, comme il a été écrit, desenvolvimento e do uso da IA, justamente com algumas entidades regulamentadoras. Eles publicaram diretrizes para a IA, mas outras organizações podem aplicar os princípios básicos para o desenvolvimento e aplicação da IA. Em novembro de 2023, então,
a cúpula de IA aconteceu no Reino Unido, junto com o Instituto, que foi formado e encarregado de avaliar os tipos de IA que surgiam. E depois a principal entidade reguladora assumiu a responsabilidade de regulamentação de todos os medicamentos e dispositivos médicos no Reino Unido. Na América do Norte, vamos falar então dos grandes atores, seriam os Estados Unidos, a partir da ordem executiva do presidente Biden, estabelecendo padrões de segurança para a IA, listando então a primeira versão do arcabouço de gestão de riscos da IA. Temos também a HHAS, que em dezembro de 2023 apresentou a primeira regulamentação com relação ao uso da IA no atendimento à saúde. Temos as sociedades profissionais e conselhos éticos, a APA, por exemplo, que já elaborou diretrizes e padrões éticos para o uso da IA na prática clínica e na pesquisa. E, por fim, porém não menos importante, a principal agência reguladora, que é a FDA, que propicia diretrizes para IA e software de base em IA, aprovando, com possibilidade de aprovar os dispositivos que se baseiam na IA. Já no Canadá, a principal iniciativa é a lei que foi proposta, se baseando nos princípios básicos para o desenvolvimento da IA, com base na SCC e APC, que tem a questão da lei de proteção a informações pessoais, que regem como a iniciativa privada pode organizar a coleta e revelar informações pessoais ao longo de qualquer atividade comercial. E depois, no Canadá, há também alguns centros de pesquisa de grande porte que contribuem para esse direcionamento da pesquisa com vistas a regulamentar o uso da IA. No México, temos uma proposta de lei para a regulamentação ética em torno da IA. E na América do Sul, nós temos três principais atores, Brasil, Chile e Peru, e já elaboraram alguns projetos de lei e políticas. Nós temos legislação. Vocês podem ver na tela cada país com a sua legislação. O Peru, por exemplo, uma lei já aprovada estabelecendo uma autoridade nacional para analisar as questões de IA. Na Ásia, a China é o principal ator. Eles já lançaram várias regulamentações específicas. Algumas estão em nível de projeto de lei, outras já estão aprovadas. A principal agência regulatória, que está apresentada em azul, é o MIT. E também temos a SAMR e a SAC. Já no Japão e na Índia, só temos projetos de lei por hora. Em Singapura e na Coreia, também não temos um arcabouço regulatório, não há entidade reguladora. Porém, há propostas de legislações e diretrizes para as organizações. E na África, há algumas iniciativas pan-africanas, como a Smart Africa, e estabeleceu discussões sobre estratégias econômicas que vai tratar da questão da governança e da ética. Não tem nenhum arcabouço de âmbito continental. A União Africana tem uma estratégia
de transformação digital, que tem o papel de analisar as questões das tecnologias digitais e também o desenvolvimento socioeconômico, embora, em geral, não esteja muito claro quantos países africanos já têm uma regulamentação institucionalizada para a IA, há dados com relação a alguns que já lançaram entidades reguladoras e leis de proteção. Por exemplo, Ruanda, Quênia, Etiópia, Egito e África do Sul. Antes de passar a esta pergunta, há questões com relação à Austrália e à Nova Zelândia, mas eu não iria ter o tempo de apresentar todos os arcabouços regulamentadores no momento, mas eu vou dizer que a Austrália e a Nova Zelândia não têm um arcabouço regulatório ainda. Eu gostaria de discutir com vocês agora esse índice regulamentador desenvolvido pela Oxford Insights, para saber em que nível de preparação os governos estão para implementar essas questões de regulamentação de IA. Os Estados Unidos seriam o primeiro jogador. Em seguida, temos Singapura, Reino Unido, Finlândia, Canadá, França, Coreia, Alemanha, Japão e Países Baixos. Esse slide está aqui para podermos mencionar esse índice. E não toca exatamente no aspecto de como não temos estabelecidos arcabouços regulatórios ainda, porém, havendo a infraestrutura e a atividade dos países capazes de apoiar a implementação desses arcabouços IA, já é o que existe no momento. Então, a OMS, em inglês WHO, nos últimos 2 anos lançou 3 diretrizes. Uma delas sobre a ética e a governança da IA. A mais recente agora são considerações regulamentadoras, e a outra trata da ética e a ética da IA e diretrizes, com foco nos elementos constituintes. Eu vou começar com os princípios éticos fundamentais para o uso da IA para a saúde. E não vamos nos ater às definições e à terminologia, porque a Frederica já abordou algumas das questões. Eu sei que na sessão anterior vocês também tiveram alguns vislumbres desses aspectos. Porém, temos ainda 6 princípios éticos com bases das diretrizes da OMS, e, em primeiro lugar, nós temos aqui a proteção da autonomia humana. Com isso, estamos falando de qualquer extensão de autonomia por máquina não deve ultrapassar a autonomia humana. Depois é a promoção do bem-estar humano, a segurança humana e o interesse público. Isso quer dizer que essa tecnologia precisa atender os requisitos com relação à eficácia e acurácia antes de ser aplicada. E deve existir medidas para poder assegurar controle de qualidade e melhoria da qualidade. O terceiro princípio em questão é o de assegurar a transparência, a explicabilidade e a inteligibilidade, ou seja, a IA deve ser compreensível para todos que estão desenvolvendo, para que estão usando e para que estão mediando, atendendo todas as questões de transparência. Ou seja, todas as informações devem ser tornadas públicas antes da aplicabilidade, antes de serem aplicadas. O que quer dizer que as tecnologias devem ser explicáveis sempre no máximo possível. O quarto princípio é estimular a responsabilidade e a responsabilização. A questão das especificações de transparência de todas as tarefas envolvidas, que os sistemas podem fazer, e as condições que devem sempre atingir um nível de desempenho. Porque, do princípio, é assegurar, então, a inclusividade, ou seja, a inclusão e a equidade. Quer dizer, os sistemas de IA devem ser desenhados para
abrangir a quantidade maior de pessoas com acesso, independente de qualquer características protegidas pelos códigos de direitos humanos, idade, gênero, renda, orientação sexual, etnia, e também deve estar disponibilizado para ser usado, não somente no contexto de necessidade de países de alta renda, mas também para atender a capacidade e a diversidade de todos os países. E quem desenvolve a IA deve atentar para todas as limitações e barreiras existentes. E o último princípio, a promoção da IA deve ser sempre responsável e sustentável. Com relação às considerações regulamentadoras, é muito mais uma consideração, não chega a ser uma recomendação, embora estejam correlacionadas. A primeira estaria, quer dizer, são 6 também, né? A primeira trata da questão da documentação e transparência. O que quer dizer que, enquanto estão sendo desenvolvidos sistemas de IA ou aplicados, eles devem estar especificados e deve estar documentado todo o propósito médico e o processo de desenvolvimento, a escolha dos padrões de dados, padrões de referência, métrica, desvios do plano original, mudanças nas interfaces durante o desenvolvimento. Isso deve ser criado em cima da abordagem de evitar risco, né, dentro da gestão de risco e seguindo as recomendações de ciclo de vida. E devem levar a uma abordagem de ciclo de vida total em toda a duração dos dispositivos. Deve ser considerada também a abordagem de gestão de risco com relação aos sistemas, os riscos associados aos sistemas de IA, como as ameaças de cibersegurança e os vieses algorítmicos. O terceiro trata do uso pretendido e a validação, tanto analítica quanto clínica. A primeira seria fornecer documentação transparente e também demonstrar o desempenho além do conjunto de dados de direcionamento do projeto, considerar também um conjunto de requisitos e também os ambientes para a validação, sempre com base no risco. E foi mencionado os estudos clínicos que devem seguir o padrão de qualidade para avaliação com o desempenho clínico, considerando sempre quais seriam os riscos máximos, usando validação prospectiva e estudos de implementação, que devem usar sempre material relevante. E, por fim, considerar o período de monitoramento mais intenso a partir das considerações dos altos riscos de sistemas de IA. A quarta consideração trata da qualidade dos dados. Isso quer dizer, de mais nada, que nós devemos considerar se os dados têm qualidade suficiente para apoiar o desenvolvimento dos nossos sistemas de IA que possam atender o seu propósito. E aí, depois, você cria umas avaliações para os sistemas para assegurar-se de que não vão amplificar nenhum dos problemas relevantes ou com vieses ou erros. E os dados têm que ter qualidade e tem risco associado com dados de baixa qualidade. Então, você trabalha com outros stakeholders para facilitar a melhoria dos dados. A quinta, que é a relação da proteção de dados e da privacidade. A proteção de dados e a privacidade tem que ser feita durante o desenho e a implementação. E o ponto mais importante é que as pessoas tenham que ter um bom entendimento dessas leis de proteção de dados durante o processo de implementação para que ele consiga, pelo menos, exceder os requerimentos legais ou, pelo menos, estar a par com eles.
E depois temos um programa de compliance que tem que ser implementado para avaliação de riscos e criar soluções. E a última questão de consideração é o compromisso e a colaboração que pode ser facilitada através de plataformas informativas e acessíveis. Então, vamos colocar aqui algumas questões na conclusão que nos traz os maiores desafios que estão sendo enfrentados pelos países nos seus esforços para criar estratégias nacionais para lidar com a IA e criar esses arcabouços legais para regulamentá-la. E alguns desses pontos também serão levantados pelas suas perguntas, eu espero. Primeira coisa é, claro, uma questão de recursos que estão disponíveis para isso, como muitos países, especialmente os que estão na parte de baixo das receitas, tem muitos problemas de recursos que reduzem a velocidade de progresso dessas leis. E, claro, em relação às regulamentações internacionais. E essas limitações incluem, por exemplo, recursos financeiros, não tem capital humano suficiente, que tem treinamento em ética e IA, e falta de dados ou acesso a dados, que também é um problema muito grande, especialmente na África. E esses problemas podem atrasar ou complicar a integração que se alinhe aos padrões internacionais. Então, o próximo desafio são as disparidades tecnológicas entre os países que podem piorar esses desafios da implementação das políticas nacionais para a regulamentação da IA. Essas disparidades podem criar essa divisão digital na questão da saúde e acessibilidade, nessa qualidade também, e os recursos têm que ser mais distribuídos globalmente. O terceiro desafio é equilibrar a inovação e a regulamentação, ou seja, é um desafio universal que a gente tenta equilibrar a promoção da inovação, mas também a necessidade de assegurar uma série de padrões éticos e de privacidade e encontrar esse equilíbrio regulatório para incentivar a inovação, mas também, ao mesmo tempo, proteger os interesses privados das pessoas, é um desafio que está em progresso e eu não diria que é só uma questão de equilíbrio, mas também uma questão de colaboração e coordenação apropriadas entre os inovadores, pesquisadores e os regulamentadores também. E aí, depois, a implementação das políticas também tem uma questão de padrões locais em harmonia com os padrões internacionais, que são um problema porque existem diferenças nos sistemas de saúde e nos arcabouços legais de cada país, o que torna muito difícil aplicar diretamente as diretrizes internacionais em cada país. E na questão de atualização de uma estrutura legal local para acomodar a IA, isso pode ser muito lento e pode, inclusive, levar a deixar de lado algumas questões durante a regulamentação para os desenvolvedores e tanto para as pessoas afetadas. E, finalmente, as implicações sociais e éticas na inteligência artificial, que tem muitos desafios significativos e que, por exemplo, a equidade, como nós já dissemos, é uma questão muito grande para prevenir alguns vieses e manter a confiança e confidencialidade do paciente, que são algumas das coisas mais críticas que têm que ser abordadas. E o desafio aqui é que os países devem navegar essas considerações com as normas nacionais estando em linha ou alinhadas com esse entendimento profundo dos princípios éticos também e também das tecnologias de IA. Aqui, para mim, estão as referências que eu coloquei para vocês, caso vocês queiram se aprofundar. E antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria que vocês tomassem um minutinho para responder a nossa segunda pesquisa relacionando aos aspectos regulatórios dentro da inteligência artificial na saúde e quais são as necessidades para a melhoria. Vocês podem escolher uma ou responder as duas.
ou uma ou mais opções, por exemplo, navegação da complexidade e do compliance, acesso a recursos concisos e diretrizes, recursos e tempo necessários para aprovar uma regulamentação baseada em tecnologia. E a segunda pergunta fala de quais são os tópicos que você teria interesse para os futuros webinários ou workshops que a gente for realizar. Thank you so much, Eva. Graças. Obrigado, Eva. Presentation. Muito obrigado. Essa While the apresentação. second poll is going, maybe we can ask one really quick Talvez question nós and tenhamos then, tempo para feel uma free to perguntinha answer só. the rest in the chat. So E towards aí the end of depois the você responde o presentation, you resto. noted, No chat você balancing falou innovation dessa with questão do regulation. equilíbrio So I da think inovação com a touches on, regulamentação. Eu acho que isso one participant's traz question about uma das how you would perguntas go para a about tona sobre implementing como é que AI in a você country where there are very implementaria strict, a data IA num laws in país terms onde of as leis de sharing data dados potentially e outside de of the country, compartilhamento de or dados even fora do there could país be são laws about some data collection. So how do you muito restritas em questão da maintaining those laws while providing coletar os backup, dados, but perdão. also trying to E enable AI innovation? tentando sempre, claro, inovar, mas ao mesmo tempo garantir a segurança. Para mim, o ponto mais importante é a colaboração entre as pessoas que criam essas leis e as pessoas que trabalham no desenvolvimento ou implementação de qualquer sistema de IA. Então, para assegurar que, de fato, as leis tenham um retrato correto dos sistemas, mas que também os sistemas criados estejam dentro da lei, existe uma necessidade muito grande de comunicação entre os pesquisadores ou inovadores e as pessoas do âmbito legal. Mas, claro, isso vai mudar uma vez que os padrões internacionais estejam disponíveis e que acreditamos que vai estar aí em 2025, a OMS vai trazer essas diretrizes aí e esperamos que isso melhore o cenário dessa implementação a nível global. Faz sentido. E só antes da gente passar para a próxima apresentação, as duas pesquisas, você vai compartilhar o resultado com os participantes também? Pode ser, por que não? Pode ser de interesse. Eu não sei se os participantes conseguem ver na sua tela ali os resultados. Eu não sei, não tenho certeza se eles têm, mas se eles conseguem, mas enfim. Pode ser interessante, mas enfim, eu vou falar isso depois para a gente tentar fazer isso. Coloquem suas perguntas, por favor, na seção de Q&A. Muitíssimo obrigada, Eva. E agora podemos passar para Henry, que é o nosso último palestrante do dia. Henry, a palavra é sua. Obrigado, Ashna. Acho que eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esta apresentação. Eu sou Henry, eu sou responsável na inteligência artificial no Comitê de Ciência e Tecnologia e, basicamente, eu vou falar aqui para vocês sobre o que estamos fazendo no nosso laboratório para a questão de criar a inteligência artificial e avaliações responsáveis que nós tenhamos acesso. Vocês estão vendo a minha tela? Vou falar agora. Por que eu acho que a inteligência artificial deve ser responsável quando a gente fala das considerações da inteligência artificial responsável, por exemplo, justiça e equidade, responsabilização, impacto social e ambiental, transparência, explicabilidade. Todas essas questões, algumas delas já foram apresentadas pelos apresentadores anteriores, mas o foco da nossa apresentação aqui é procurar na direção da autorregulamentação. Então, que será uma questão que estará dos desenvolvedores para que trabalhem junto ou tentem incitar o interesse para que nós possamos fazer a coisa correta. Vamos procurar um pipeline responsável para a inteligência artificial, que é muito importante, porque são as considerações que tentam ajudar
um arcabouço chamado Facets, que é responsável, que vamos falar aqui no final da apresentação. Então, basicamente, nós queremos soluções que respeitam as pessoas na questão de serem igualdades, enfim, igualitárias. E se a gente quiser uma solução que tenha essas qualidades, nós temos que ter alguns padrões ou diretrizes que elas têm que estar de acordo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, nós temos os FATs, o FAT e o Facets, que são diferentes programas e arcabouços, que são os que eu vou falar aqui no final da apresentação, especialmente o Facets. E quando a gente adota esses arcabouços ou esses padrões para cobrir como que a gente desenvolve as nossas inovações, a gente melhora a factibilidade do sistema e as pessoas confiam mais no sistema. Então, como é que a gente consegue se certificar de que o sistema que a gente está criando é responsável? Nós temos que nos certificar de que consideramos a equidade, responsabilização, a igualdade, claro, já vimos isso. Por questão de dados e privacidade, nós também temos que considerar a questão da transparência também. Quando a gente falar, os apresentadores já falaram bastante da explicabilidade para as pessoas. A Eva também falou da questão ética, que é algo que você precisa olhar. Mas o impacto na sociedade e ambiente também são coisas que a gente precisa manter em mente. E em questão de segurança para os usuários do sistema, como que a gente vai criar um sistema que seja seguro de utilizar? Há coisas que a gente precisa manter na mente. Então, quando a gente fala de justiça e equidade, a gente realmente incentiva a análise em tempo real para que os sistemas identifiquem os vieses intencionais ou não. E quando você tem um sistema que é enviesado, não vai ajudar as pessoas dentro da sociedade de maneira equitativa. Então, uma coisa que eu vou dizer é que se você tem uma inteligência artificial responsável, a gente está criando uma ferramenta que é segura de se utilizar. E se um grupo particular de pessoas tem uma desvantagem por causa do sistema, por causa de uma questão histórica, por exemplo, então temos um problema que tem que ser resolvido. Você precisa continuar monitorando o sistema para poder identificar esse tipo de questão, tipo de problema, e tentar mitigar. E isso deve ser feito o mais rápido possível. Eu acho que com a questão da responsabilização também, é necessário assegurar que todos os envolvidos na fase de desenvolvimento assumam a sua responsabilidade, que sejam responsabilizados por todas as ações que surjam no sistema que está sendo desenvolvido. Se são mencionadas instâncias em que as pessoas estejam questionando quem deveria ser responsabilizado, seria o desenvolvimento, o ser humano que está desenvolvendo o sistema? Sim, porque a diretriz é elaborada por seres humanos e isso se reflete, as suas intenções e os seus valores são refletidos aí do sistema. Tendo isso em mente, então, os seres humanos ou os desenvolvedores que estão elaborando o sistema é que precisam ser responsabilizados. Por extensão, as organizações também devem ser responsabilizadas pelo que surja a partir desse sistema. Uma coisa interessante é as empresas, por exemplo, de saúde, que estão apresentando testes, escritórios ou unidades de IA responsáveis. Então, essas empresas poderão assegurar ou ajudar a assegurar que o resultado delas esteja em conformidade, ou pelo menos em certos níveis,
níveis de justiça, e que sejam levadas em consideração as questões éticas em torno das soluções que eles apresentam. Outras políticas as empresas ou organizações têm, elas devem ser sempre muito claras e acessíveis a todos esses desenvolvedores que estão trabalhando no sistema no seu cotidiano. E com isso, eles vão tentar atender todas as políticas do arcabouço que tenha sido adotado pelas organizações, sem se restringir aos valores da empresa. Vamos tentar colocar dessa forma. O outro aspecto do impacto social e ambiental, por exemplo, nós vemos que temos aqui uma situação que diz que se as máquinas se envolvem em comunidades humanas enquanto agentes autônomos, esses agentes precisarão seguir todos os aspectos das normas morais e sociais da comunidade. Um passo necessário para que essas máquinas possam atuar seria justamente a identificação dessas normas. Porém, quais normas seriam essas? Basicamente, essas normas seriam as questões culturais, as práticas culturais da comunidade, onde a solução vai ser usada. Você precisa tentar aí embutir os valores das pessoas no seu sistema, porque se você não fizer isso, a tendência vai ser de que você vai que a aceitação das pessoas será afetada. E como é que você pode fazer isso? Bom, isso dá para fazer também fazendo uma cocriação da solução, envolvendo as pessoas, tentando fazer o envolvimento de quem escreve políticas nesse ambiente. Então, você vai poder acrescentar algumas outras óticas, outras perspectivas da solução que você não teria considerado sozinho. Uma outra coisa muito importante é que é necessário alinhar a solução a um certo composto de éticas que vão ser sempre localizadas ou contextualizadas nas áreas de aplicação do dispositivo. Com relação ao impacto ambiental, eu diria o seguinte: em geral, são desprezados. Porém, trata-se de um aspecto muito importante, sim, porque todos falam hoje em dia sobre a mudança climática, aquecimento global e esses assuntos. Então, qual é o impacto dos nossos algoritmos sobre o meio ambiente? O tempo que ele leva para nos afetar, os combustíveis fósseis estão sendo proibidos. Como é que a gente pode direcionar para que ele possa ser aplicado nas comunidades? Isso será atingido em algum momento, porém, talvez passemos por maus momentos durante o processo. Como é que a gente consegue, então, tentar otimizar esse processo? A codificação por carbono, por exemplo, pode ajudar a estimar a quantidade de emissões que você estará gerando, tentando direcionar os seus modelos. E essas coisas todas são elementos que podem ajudar para garantir que os nossos algoritmos não tenham efeitos adversos sobre o meio ambiente. E agora eu vou falar, dentro das nossas considerações, seriam as questões da transparência e da explicabilidade. Já se falou um bocado sobre isso, e eu agora quero falar o seguinte, que a imperceptível ela não é ética, porque estamos chegando a um ponto em que a IA já pode fazer muitas coisas úteis e está se tornando muito importante. Porém, precisamos considerar a sua autonomia. Quando ela está tomando parte em decisões muito importantes, é necessário que as pessoas aceitem com toda a plenitude para poderem acatar
as consequências, porque se não forem propiciadas as razões que estão por trás das decisões, aí vai ser muito difícil fazer isso depois. Há ferramentas disponíveis para atuar nessa área, e há também práticas que podem garantir o aprimoramento delas. Podemos ajudar a explicar os nossos modelos e também a aumentar a transparência dos nossos processos. Estávamos falando sobre dados, privacidade. Sim, tudo isso é muito importante. Os dados são realmente uma questão, valem ouro, né? Mas entregar os dados de pessoas, você tem que conscientizar que os usuários são os proprietários dos seus dados, eles podem resolver te dar os dados ou não dar os dados. E eles é que vão ter o controle sobre os seus dados. No momento que eles resolvem não dar os seus dados, isso não deve evitar que as pessoas tenham acesso ao uso do serviço ou do sistema. O que a gente costuma ver é que existem certos sites que ou quando a gente tenta acessar alguns serviços, a não aceitação de cookies, por exemplo, ou a não aceitação de certos termos, dificulta o uso desses serviços. E isso não é uma boa prática. À medida que as pessoas vão tentando apresentar soluções que sejam responsáveis, devemos sempre tentar respeitar a privacidade dos usuários e também os dados dos usuários. E como é que se faz essa proteção? Assegurando que possamos evitar a invasão, assegurando mecanismos de segurança para que a segurança dos dados que estamos armazenando contem com a forma mais elevada de integridade. Eu acho que agora chegamos aqui ao último slide. As últimas considerações seriam na área de segurança. O nível de segurança do sistema, se é seguro para ser usado. Tudo isso deve estar pensado no momento de visualização, quando você ainda está elaborando uma solução para o problema. E precisa ser feito de forma tal que, mesmo diante de eventos imprevisíveis, o dispositivo ou o sistema deve estar tão organizado de forma tal que ele não tenha nenhum efeito adverso sobre os usuários do sistema. Isso é um aspecto muito importante. Mostramos como a questão de gestão de risco funciona. Então, devemos sempre ser capazes de usar isso para evitar quaisquer riscos que possam advir e afetar o sistema ou o usuário. Analisando todo o pipeline de desenvolvimento, todo o ciclo, tentamos aqui, no caso, desdobrá-lo em 4 estágios. O primeiro seria o de visualização, né? O segundo seria o dos dados, que é aquele estágio que você faz a coleta de dados, processamento, etc. e tal. Tudo acontece nessa fase. Depois, a fase de modelo. Você está elaborando aí a arquitetura do modelo, você está direcionando efetivamente o modelo, o que você vai fazer para poder chegar a um modelo ideal. E, por fim, como você vai aplicar o seu modelo. Todo esse pipeline, então, está desdobrado nesses 4 estágios e surgem certas questões aí. Questões de interesse baseadas nas considerações que já vimos antes. Durante esse estágio de visualização, ou seja, o estágio de planejamento do projeto, as perguntas que costumam ser feitas são, por exemplo, quem são as partes envolvidas? Você já os identificou? Eu já mencionei aqui que a cocriação é um elemento importante, porque
quando você faz uma cocriação, você, de certa forma, estará já evitando ou identificando coisas que precisam ser evitadas, coisas que você não conseguiu identificar, que podem causar algum tipo de problema ou gerar algum viés no futuro. Os vieses algorítmicos precisam ser visualizados nesse estágio e também os impactos que eles vão ter sobre a sociedade ou sobre o meio ambiente. Se você tiver alguma política disponível na sua empresa, como é que você vai assegurar que você está cumprindo essas diretrizes, para que você saiba, pelo menos, que você está aderindo a políticas locais, mesmo que sejam políticas nacionais ou internacionais, como é que você vai assegurar que você as está cumprindo? Essas todas são considerações, são questões, efetivamente, que você pode fazer no estágio de planejamento, estágio de visualização de onde você quer chegar. Quando você chega no estágio de dado, bom, todos falam sobre compartilhamento de dados, dados abertos. Nós tentamos encontrar se os dados são abertos ou fechados. Se você tem alguma questão semelhante com relação aos seus dados, a transparência e o processo, mesmo a coleta de conjunto de dados, você tem que pensar no grau de transparência do processo, porque uma vez que o processo seja transparente, as pessoas podem podem exigir nível de confiança, de alto nível de confiança nos dados, e também a questão de disponibilizá-los para serem usados por outros. E, por extensão, você pode também melhorar o grau de confiança que as pessoas tenham nas soluções que você estará apresentando, ou nas soluções que surgem a partir desses dados que foram coletados. Quando falamos agora do modelo, bom, esse estágio do modelo, eles são muito interessantes para o nosso arcabouço. Por favor, deixa eu interromper. Embora estejamos tecnicamente querendo terminar no próximo minuto, o pessoal pode ainda ficar até às 2h40, o que nos dá mais 10 minutos. E seria interessante que o Henry possa concluir a sua apresentação e também responder a qualquer pergunta que surja. Muito obrigado, Henry. Muito obrigado, Ashley. Então, nesse estágio do modelo, o seu modelo depende de qualquer tecnologia, você não vai querer que o seu modelo... Você vai querer que ele seja versátil, que ele não deve depender de uma tecnologia específica que vai forçar as pessoas a precisar investir nesse tipo de tecnologia. Em termos da sua implementação de modelo e as questões que eu mencionei anteriormente, na fase de implementação, você tenta procurar quais são as fases de aprendizado ativo que estão sendo consideradas, se o modelo, depois da implementação, está sendo utilizado. Estamos vendo os relatórios de inferência e os placares de confiança, por assim dizer, ou o nível de confiança das pessoas. E para que as pessoas aceitem ou adotem as soluções que você provê. Então, aqui, o Facets foi desenvolvido na Gana com 2 outros colaboradores, um de Burkina Faso e da Tanzânia, o outro. E nós criamos os laboratórios africanos, criamos um arcabouço para nos ajudar a promover e medir objetivamente as soluções que nós criamos. Mas estamos abrindo o nosso arcabouço para que todos que o utilizam nas suas próprias soluções nos ajudem a melhorá-lo. Então, para, obviamente, o futuro. E, claro, como eu falei da pipeline, aqui são a seção de avaliação. A avaliação que nós consideramos, temos um desenho inclusivo, avaliação de justiça ou igualdade, escalonamento, sustentabilidade e a comercialização também das soluções de IA. E para os dados, o modelo e a implementação, nós nos focamos mais nas implementações éticas e responsáveis
de cada um desses estágios. Então, nós tentamos comparar o arcabouço com outros já existentes e parece que o nosso arcabouço aborda todas as questões de todos os aspectos das pipelines, desde do planejamento até a implementação e utilização. Então, o que eu vou fazer, eu vou parar de compartilhar. Se vocês quiserem entrar nesse link aí, se tiverem tempo, faces.netlify.com, nós tentamos colocar o framework online para vocês, o arcabouço, para que todos possam ter acesso a ele e usar isso para checar a responsabilidade das soluções que vocês estão desenvolvendo, se algumas perguntas que estiverem sendo colocadas online possam ser respondidas. Então, vou parar de compartilhar e passar o link para vocês. A tela que eu estou projetando agora, eu acho que esta avaliação aqui, na questão do diagnóstico de epilepsia, da Catarina, e se a gente olhar no nosso site, o que você tem aqui é essas fases, né? Antes, são todos os estágios desse pipeline, e aí você tem a faceta, facets, Fairness, Accountability, Confidentiality, Ethics, Transparency e Secrecy. São todas as considerações que nós estamos tendo para esse arcabouço. Então, todas as perguntas que estão sendo feitas aqui dão uma avaliação, e se você responder a pergunta, isso cria automaticamente um placar ou uma nota, e aí você vê de acordo com as suas respostas. Então, por exemplo, nesse caso, deixa eu voltar para o que era que a Catarina nos mandou. Se a gente, você tem 100% a justiça era 100%, confidencialidade, ética 61%, transparência 100% e segurança também 100%. Então, na questão dos dados, nós nos demos conta que, baseado nas respostas que a Catarina deu no projeto dela, a justiça 100%, responsabilidade 100%, confidencialidade era 0. Por quê? A ética foi 100%, transparência 80% e segurança 67%. A confidencialidade foi 0 porque eles estão usando um contrato aberto e não estão mantendo os dados só para eles. Então, é por isso que a confidencialidade deles é 0. Depois, na fase do modelo, você tem a justiça foi 40%, responsabilidade 53%, confidencialidade aí do modelo foi 100%, o que significa que o modelo, mesmo que eles não estão compartilhando esse modelo com outras fontes, então isso significa que muitas coisas são muito confidenciais, os dados que eles usam, etc. Eles usam os dados abertos, né? Em termos de ética, temos 57%, transparência 62% e segurança 53%. E na implementação, eu acho que as respostas, ela não sabia porque ela não foi parte da implementação do processo, e então, por isso, nós recebemos essa nota de 0% por tudo porque ela não sabia. E essa linha é a mitigação aqui de todas as questões que você pode ter, porque o desenvolvimento, a implementação é 0. Então, mas no modelo nós temos todas essas outras questões que dão uma média de 57%, para os dados nós temos 97%, e para o planejamento nós temos 85%, o que
nos dá um placar médio de 62% de eficácia. E uma coisa interessante desse arcabouço é que, se você vai respondendo às perguntas dentro do PADS e no final da avaliação, ele é contínuo. Então, no final, você clica na avaliação total, você pode exportar todos os resultados e colocar dentro do seu próprio aplicativo a qualquer momento que você quiser compartilhar. E também pode fazer o download dos relatórios no seu projeto dentro desse botão aqui que dá, você coloca o nome do projeto, etc., comentários e tal. E qualquer comentário que você queira acrescentar. Isso aqui é só uma visão geral do arcabouço Facets que nós temos lá em Gana. E eu acho que eu vou encerrar aqui a minha apresentação e estou aberto a receber qualquer pergunta da plateia. Obrigado. Obrigado, Henry, pela sua apresentação. Acho que foi muito interessante ver, para aqueles que estiveram aqui na primeira sessão, como um dos tópicos foi colocado. Então, vou incentivar a todos vocês que entrem no link do chat para que as pessoas possam. Porque só temos dois minutos. Henry, você pode responder uma pergunta que existe na sessão de Q&A. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí podemos falar da questão da certificação novamente. Aqui temos o link para a certificação, se vocês conseguem ver. Como eu mencionei no início da sessão, se você quer receber seu certificado, você tem que ter os dois requisitos, que é fechar a pesquisa de feedback e também ter 80%. Houve uma pergunta ali no início sobre a questão, você tinha que vir aos dois workshops, ou se os dois são separados, a questão da certificação. Então, será se o de hoje separado da semana anterior, e aqui temos na tela, você pode fazer um scan no QR Code ali. Para a pesquisa, você tem que também ter participado de 80% no workshop e preencher a pesquisa para receber seu certificado, que será enviado por e-mail em mais ou menos um mês. É importante colocar o título do evento e o código que está na sua tela. Tendo dito isso, eu agradeço a todos por terem participado e muito obrigado a todos os panelistas por apresentarem suas apresentações. Como todos disseram, todos os materiais e a gravação estará disponível no nosso site muito brevemente. Então, por favor, fiquem aí de olho e vocês receberão por e-mail tudo. Vou fechar a sessão agora e muitíssimo obrigada. E depois, peço desculpas também por ter passado do tempo. Espero que tenham um excelente dia. Obrigado por se juntar a nós.